seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Iluminando Consciências. E hoje, diante de toda essa pandemia, de tudo que a gente está vivendo, nada melhor do que falarmos de um tema que é o poder da prece. Vamos ouvir esse tema sendo abordado pela nossa querida Valdineide Aquino. Vamos lá? Olá! Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a prece e o que vem a ser a prece. Claro que todos nós sabemos e entendemos, porque nós, desde crianças, desde pequenininhos, nossos pais nos orientam a que nós devemos rezar, que nós devemos orar. Mas será que nós conhecemos mesmo a força, o poder que a prece ela pode trazer para as nossas vidas? Muito, como eu disse, se fala sobre a prece, mas muito pouco a gente conhece dos mecanismos e do funcionamento que a prece ela tem, ela possui. Por isso, muito pouco a gente valoriza a prece e por vezes, como eu disse, até a gente esquece de fazer as nossas orações. Precisamos entender que a oração, ela é portadora de um vigor fluídico que modifica com certeza qualquer tipo de estrutura. E eu vou trazer inúmeros exemplos, eu poderia trazer inúmeros exemplos de pessoas por meio da qual a prece foi capaz de modificar a vida dessas pessoas. Mas a gente vai trazer inicialmente a história de Mônica. Mônica, uma mulher muito devota, muito crente a Deus. Ela tinha 3 crianças, mas Mônica, ela tinha uma das crianças que se afeiçoou muito e teve um filho célebre. E é por conta desse filho, Agostinho, que Mônica vai ficar conhecida entre nós. Agostinho, porém, desde a tenra idade, ele demonstrava a sua rebeldia e ele possuía um temperamento muito difícil. Ele chegava mesmo a ser algoz da sua mãe junto com seu pai e a sua avó paterna. Ele tinha um temperamento perturbador. Mônica aceitava tudo isso e aceitava esse desafio de criar as 3 crianças, de conviver com um marido difícil, de conviver com uma sogra difícil e a sogra ainda foi morar com ela nas dependências da sua casa, do seu lar. Ela passava por tudo isso passivamente. Ela enfrentava essa situação orando e se resignando. E à medida que o tempo vai passando, Mônica vai mais se afeiçoando ao seu filho Agostinho. Por quê? Porque Agostinho, ele também sabia que ele tinha tendências negativas. Ele sabia, e Mônica, muito mais do que ele, sabia que tinha mais necessidade de se debruçar a esse filho que era o filho problema. E, portanto, Agostinho passa a ser o amor na vida, na presença de Mônica. E ele começa a trabalhar e a se envolver com seus estudos e Mônica começou a partir dessa descoberta da dificuldade que era o filho Agostinho a fazer orações, envolvê-lo em preces, levando ternura. E era uma prece que ela fazia, rogando a Deus que Agostinho se modificasse. Mais tarde, Agostinho vai escrever um dos livros célebres, As Confissões. E lá nesse livro, ele vai colocar um capítulo que ele vai dizer textualmente: eu era de tendência infeliz. Eu gostava de roubar, de espezinhar e de me intrometer nas questões mais graves das comunidades de Tagaste. Tagaste era o local que eles moravam. Mônica não desanimava, continuava orando, enfrentava sempre as dificuldades, porém ela se colocava sempre com Agostinho naquele momento de mãe amorosa e orando, e ela falava a Jesus como Jesus deveria auxiliar o seu filho. Agostinho,
Ele sabia, através dos seus estudos, o poder que ele tinha da retórica. E ele sabia que ele também tinha as armas da lógica. E quando Mônica falava para ele de Jesus, ele desdenhava dela. Mas ela continuava nas suas orações. Mônica não esmorecia, continuava elegendo a prece como a sua principal arma contra as investidas dos espíritos perversos que porventura envolviam o seu filho naqueles momentos. Quando Agostinho atinge a adolescência e muito próximo já da madureza, da idade adulta, ele então revela grandes pendores intelectuais. Agostinho, ele estuda e vai se tornar um dos homens mais célebres que nós temos. Quantos livros ele lançou? E ele vai se tornar um dos mestres. Ele então, nessa época, 20 e poucos anos de idade, conhece Ambrósio. Ambrósio, católico e fervoroso na sua fala, Agostinho se envolve. Agostinho se impacta com a oratória de Ambrósio e vai ouvir Ambrósio. Mesmo permanecendo naquela vida vulgar que ele levava, ele vai ouvir Ambrósio, porque Agostinho começou a ver em Ambrósio alguém que merecia ser imitado e se deixar tocar pelo verbo do cristão. E ele então começa a ter contato com Ambrósio. Em muitos momentos, ele vai à catedral ouvir Ambrósio. E ele, Ambrósio, abria os pergaminhos, porque naquela época a palavra do Cristo, dos apóstolos estavam nos pergaminhos, elegia alguma das lições e lia para todo mundo. E as palavras de Jesus, através da oratória de Ambrósio, das interpretações de Ambrósio, começam a tocar a alma daquele jovem Agostinho. Ele começa então a entender que a vida na Terra era uma ilusão. E às vezes a gente começa a perseguir posturas, coisas que não são fundamentais e deixamos as questões essenciais de fora da nossa vida. A palavra de Ambrósio vão tocar a alma do jovem Agostinho e o jovem Agostinho se rende a Jesus. É a partir daí que Agostinho vai renascer. Ele mesmo vai chegar para sua mãe e vai dizer que aquilo ali, que as palavras de Ambrósio, que as leituras dos livros sagrados por ele tocaram profundamente a sua alma e ele havia se transformado em um outro homem. Ele sai dali, vai abraçar sua mãe, Mônica, e ele diz para ela, nas suas confissões está escrito textualmente isso: vencestes. Você venceu, minha mãe. Tuas orações foram ouvidas pelo Senhor do mundo. Tu vencestes, minha mãe. Olha que coisa maravilhosa de se ouvir. Ela, Mônica, abraça ternamente Agostinho e diz para ele: meu filho, 27 anos de oração, mas eu te resgatei do mal. Eu te tirei das vias da perversidade pelas vias da oração. Poderíamos dizer que a prece, ela é uma projeção do nosso pensamento. E eu trouxe essa história de Mônica para mostrar que a prece, ela é uma corrente fluídica, cuja intensidade vai depender basicamente de quem ora. Mas a intensidade resiste também à vibração de quem ora, o poder da pessoa que ora. E isso é o que vai fazer da prece ter um alcance maior. Por quê? Porque vai estar junto com os espíritos superiores, porque são eles que vão nos inspirar a bons pensamentos. E aqui eu vou falar pensamento, porque está falando de prece e você vem falando de pensamento. Por que pensamento? Porque são os nossos pensamentos que se residem, que estão à origem de quase toda a totalidade de nossas ações. Primeiro nós pensamos, para depois nós agirmos. Poderíamos também dizer que a prece é uma invocação e que por meio da prece a gente pode estar em contato com os espíritos, todos os entes que nós
estejamos próximos, encarnados ou com os espíritos desencarnados, aqueles que já partiram para uma outra esfera. A prece também ela vai ser essa expansão do nosso sentimento. E esse sentimento, quando se expande, sempre alcança, chega a Deus. Quando é que isso acontece? Quando a nossa prece é ditada pelo coração. O coração de quem ora, com as vibrações, com sentimentos, é que vão fazer toda essa força, todo esse potencial dessa prece. Para a gente poder compreender o que se passa nessa circunstância que nós falamos da questão da doutrina, que ela vai provar através da visão científica que ela traz, a gente precisa entender que todos os seres, nós todos, encarnados e desencarnados, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal ocupa todos os espaços. Mas o ar é o veículo do som, com a diferença que as vibrações que o ar faz, que o ar passa, ficam aqui circunscritas na Terra. E as vibrações, o fluido cósmico universal, ele se estende ao infinito. Então, o nosso pensamento, ele se estende ao infinito porque ele é carregado, ele está mergulhado nesse fluido cósmico universal. E ele é dirigido, o nosso pensamento, para um ser qualquer que esteja na Terra ou que esteja fora desse espaço. Tanto faz encarnado quanto desencarnado ou vice-versa. Nós vamos estar mergulhados por essa corrente fluídica que vai se estabelecer de um para outra pessoa e vai transmitir o pensamento como o ar transmite o som. Então, nós temos que entender uma outra questão. A corrente, essa energia, nessa corrente está na razão direta da energia do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, quando nós formos orar, nós precisamos estar com os nossos pensamentos voltados para o bem, para a tranquilidade, para a serenidade, para a paz, porque essa vibração vai chegar. Da mesma forma, quando nós estamos envolvidos em sentimentos ruins, perversos, assim também a nossa energia ela é conduzida. No Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec vai perguntar sobre a questão da prece. Os Espíritos vão nos dizer que existem três coisas que nós podemos fazer pela prece: louvar, pedir e agradecer. Eu gostaria de perguntar então, o que nós estamos fazendo com as nossas preces? Louvando, pedindo apenas ou agradecendo pela bondade de Deus? A gente precisa agradecer sempre nas nossas preces, nas nossas vibrações, porque quando a gente agradece, a gente está reconhecendo as inúmeras bênçãos que nós estamos recebendo de Deus, do atendimento dos espíritos superiores que nós estamos recebendo, e nós estamos aceitando com resignação tudo aquilo que estamos passando aqui no planeta. Então, a prece precisa ser feita ou diretamente para o nosso Pai Criador, ou por intermédio dos bons espíritos, mas ela precisa ser feita sempre, a cada momento. Nós precisamos estabelecer uma sintonia harmoniosa, benéfica, uma corrente fluídica, e precisamos orar com sinceridade. Porque quando a gente ora com sinceridade, nós aceitamos os nossos defeitos. Porque nós sabemos que nós somos espíritos ainda em trânsito, imperfeito, buscando essa perfeição relativa, mas nós sabemos que nós estamos nessa caminhada, então a gente não se acha, a gente não tem esse orgulho exagerado, achando que nós podemos tudo, que nós sabemos tudo. A gente, às vezes, não ora pensando que Deus, Ele já sabe de tudo. Para que eu vou orar? Mas não, o exercício da prece, da oração, do louvor, do agradecimento é exatamente para a gente se colocar humilde, sabendo que Deus, Ele é o mantenedor da nossa vida, da nossa história. E a prece ela pode ser curta, ela pode ser feita em segredo, ela pode ser feita o tempo todo. A gente não precisa estar tendo horários e dias para fazer prece, nem precisamos ter rituais para a prece, não.
Quanto mais simples, melhor. Nós estejamos onde estejamos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E é por isso exatamente que a gente precisa ter bons sentimentos. Precisamos nutrir um coração amoroso. A gente precisa nutrir bons pensamentos em relação à vida e aos outros. A gente precisa agregar as pessoas. A gente precisa estar mais aberto, porque isso já é uma oração. Quando nós estamos assim, nesse sentimento de amor, de fraternidade, de acolhimento, nós estamos orando. Essa é a nossa verdadeira oração. Então, de tudo isso que eu falei até agora, a gente pode concluir que a eficácia da prece vai depender de nós, da nossa renovação íntima. Então, está nas nossas mãos fazermos essa mudança interna, mudar o nosso teor de pensamento, mudar as nossas vibrações, fazendo com que a gente seja mais leve, a gente seja mais acolhedor, que a gente perdoe, que a gente entenda, que a gente aceite, que a gente esteja nutrindo bons e nobres pensamentos e principalmente que nós estejamos voltados para o exercício da humildade. Lembrando que nós, dependendo do teor dos nossos pensamentos, são exatamente as presenças que nós temos próximos de nós. Portanto, vamos pensar bem, vamos vibrar no bem e vamos nos lembrar da citação de Mateus, que está lá no capítulo 26. Vigiai e orai. E assim, a gente encerra a nossa fala sobre a prece, rogando ao bom Pai que nos faculte entendermos exatamente aquilo que nos convém entender, que tudo sai de nós e tudo começa a partir de nós. Vigiemos os nossos pensamentos e vamos orar para que a gente siga firme, resolutos nessa construção de homens e mulheres melhores a cada momento. Muito obrigada. E a nossa dica de livro hoje é A Prece, de Allan Kardec. Mais que uma simples coletânea de preces, este livro reúne o conteúdo dos capítulos 25 até o capítulo 28 de O Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, do mesmo autor que Allan Kardec, analisando e detalhando a prece em seus diversos aspectos, na qualidade, na eficácia, na ação e inteligibilidade, bem como a felicidade, a paz de espírito e a serenidade que a oração proporciona às criaturas que buscam contato com o Criador. A prece é uma invocação, mediante a qual o ser humano entra, pelo pensamento, em comunicação com Deus. O Espiritismo torna inteligíveis os seus efeitos, demonstrando a sua ação direta e efetiva. Ao orar, o homem adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho reto, caso dele se ache afastado. Renunciar à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a assistência divina e para os outros abrir mão do bem que a oração lhes proporciona. Uma ótima leitura para você.
Música